O câncer de tireoide é o tipo mais comum entre os que afetam a região da cabeça e do pescoço, atingindo 3 vezes mais as mulheres do que os homens. É uma doença bastante silenciosa e, como no câncer de mama, os nódulos podem ser identificados a partir do autoexame. No quadro Saúde em Dia de hoje, nós vamos entender melhor quais os sintomas, fatores de risco e o tratamento desse tipo de câncer. Por isso, eu converso agora ao vivo com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Rafael Fittipaldi. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Inicialmente, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que, afinal de contas, é a tireoide. A tireoide é uma glândula, né, localizada na região da cabeça e pescoço, que produz essencial para a vida de qualquer pessoa. Todos os pacientes possuem tireoide. É muito comum você vir chegar no consultório, doutor, eu tenho tireoide? Não, realmente todas as pessoas têm tireoide. Agora, patologias, doenças da tireoide, nem todas. Né? Aí as doenças da tireoide acometem algo em torno de 5 a 10% da população, no geral. Agora, por que acontece o câncer nesta glândula? O que leva as pessoas? Tem alguma causa principal? Sim, a causa principal seriam, a gente considera mais fatores de risco, são causas de ordem genética, alterações, mutações no genoma do paciente que levam a esse tipo de alteração. Só que tem alguns fatores de risco também que contribuem, entre eles o sexo, né? A gente sabe, como vocês citaram, que na mulher é mais comum porque nódulos na tireoide são mais comuns em mulheres do que no homem. Só que no homem, apesar da incidência menor, a chance do câncer é maior. Então, nódulo de tireoide em homem é um fator de risco, a gente fica um pouco mais preocupado. Explicando melhor isso aí, o câncer de tireoide acontece mais em mulheres. Por conta da incidência dos nódulos que são maior nas mulheres. Agora, nos homens, é mais grave. É mais grave, porque nem todo nódulo é câncer. Entendeu? 5% dos nódulos apenas na tireoide são malignos. Então, só que na mulher é muito mais comum porque tem muito mais mulheres com nódulo da tireoide. Só que o câncer ocorre quando aparece o nódulo no homem, a incidência é maior. Então, é um fator de risco. Sempre que tiver um homem com nódulo na tireoide, a gente fica bem preocupado. Geneticamente é possível, quer dizer, avô, avó, mãe, pai, aí o filho pode ter? Sim, com certeza. A incidência hoje em dia é comprovado cientificamente que quando tem um caso de câncer de tireoide na família, os parentes de primeiro grau aumentam a incidência em 10%. Quando você tem 2 parentes da mesma família com câncer de tireoide, essa incidência vai para quase 400 vezes a incidência normal. Então, eu tenho pelo menos 2 famílias que eu posso citar que todos os irmãos tiveram câncer de tireoide. Eu falei geneticamente, mas o histórico familiar. No caso familiar, sim. Da idade, também influencia? Então, a idade sim. Os fatores de risco são os pacientes abaixo de 20 anos ou acima de 45 anos. Então, são os extremos que a gente considera de idade, né? Esses pacientes que têm nódulo abaixo de 20 anos ou acima de 45 têm fator de risco também. Alimentação errada ou desnutrição pode provocar câncer de tireoide? Não, tireoide não. Outro fator de risco importante que a gente sabe são pacientes que já foram expostos a algum tipo de radiação. Tratamento oncológico com radioterapia ou, aqui no Brasil, na região de Goiânia, que teve acidente com césio, tá? Ou no Japão, que é mais comum, em Chernobyl, nessas áreas que teve exposição à radiação. Né? Então, a gente sabe que a radiação altera bastante a glândula tireoide e há uma incidência de câncer maior nessas regiões, nesses pacientes que foram expostos à radiação. O Japão foi daquele acidente com a usina nuclear de Fukushima ou em relação à bomba atômica lá de... Os dois. De 45 lá. Os dois. Hiroshima e Nagasaki. As duas regiões. As duas regiões. Agora, o senhor falou de radiação, é inevitável também a pergunta. Telefone celular pode causar câncer de tireoide? Não, até agora não foi comprovado nenhuma correlação, não. Agora, e sintomas? Existem sintomas? A pessoa começa a sentir que tem algum problema no pescoço aí para causar, está sendo causado por câncer de tireoide? Então, normalmente, para qualquer tratamento oncológico, a gente considera fundamental o diagnóstico precoce. Então, nódulos pequenos, abaixo de 1 centímetro, eles não são, nem a palpação, eles são possíveis. Então, por isso que é extremamente importante a ida ao médico, principalmente da mulher, vai no ginecologista solicitar não apenas o exame de sangue, e sim um ultrassom da tireoide, que é o exame mais preciso para a gente começar esse diagnóstico de nódulo da tireoide. Identificou o nódulo, aí o médico encaminha para o especialista
e para ver se realmente esse nódulo tem a necessidade de se fazer a cirurgia, faz-se só o acompanhamento, tem necessidade de fazer biópsia, como que nós vamos prosseguir essa investigação. Mas é fundamental que a pessoa comece por aí, porque normalmente o que acontece? As pessoas esperam, de repente quando começam, doutor, estou com dificuldade para engolir, ou apareceu um nódulo no meu pescoço, aí já não se trata mais de um diagnóstico tão inicial, aí o tratamento é mais complicado, a cura é menor. Então o ideal é que no exame de rotina, a mulher mais comum do que no homem, sempre que vai ao ginecologista, doutor, vamos fazer um ultrassom da tireoide, é um exame, o custo baixo, não tem dor, muito rápido de fazer e que ajuda muito no diagnóstico precoce. Isso a partir de que idade e quantas vezes ao ano para fazer esse exame do ultrassom da tireoide? Então, assim, como eu falei, o ideal é que a gente leve em consideração esses fatores de risco. Normalmente quem já tem história na família, minha irmã já tem um problema de tireoide, minha tia, minha mãe. Então, solicita uma vez ao ano, não custa, um exame que podia fazer parte. Nós temos sensibilizado os ginecologistas, os clínicos gerais, para que isso faça parte da rotina, não apenas o exame de colo de útero, o exame de mama, sim o exame de tireoide, é um exame comum de fazer. O tratamento é feito aqui em Cuiabá mesmo, aqui em Mato Grosso, sim, pode ser feito? O tratamento é eminentemente cirúrgico, né? A gente faz a primeira etapa do tratamento do câncer tireoide, a cirurgia, faz a retirada completa da glândula tireoide e, dependendo aí, são alguns fatores do tipo do câncer e do tamanho do câncer também, pode ser feito um tratamento posterior, que é o iodo radioativo, né? Porque a glândula tireoide, como que ela funciona? Ela absorve o iodo para produzir os hormônios. Então a gente dá um iodo radioativo, que a glândula, se ficaram algumas células, essas células acabam absorvendo e morrem com o tratamento. Por isso que o iodo faz parte também do sal, para ajudar também na saúde dessa glândula da tireoide, é isso? Essa é uma medida de saúde pública, né? Porque antigamente as pacientes tinham muito o bócio, aquele papo antigo. Então, por quê? Porque nas regiões mais afastadas do mar, a absorção na dieta de iodo é mais baixa e a glândula tireoide ela precisava trabalhar muito. Então ela acabava hipertrofiando para produzir o pouco iodo da dieta. Então hoje em dia já tem lá o sal iodado, esse sal já possui iodo, por isso que praticamente hoje em dia a gente não se vê mais esse tipo de paciente com aquele papo grande. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo, até uma próxima oportunidade. Por nada, obrigado. Mesmo sem dados oficiais, o governo de Mato Grosso lançou a temporada de turismo no estado. Na cerimônia de abertura do evento, 20 municípios apresentaram os atrativos turísticos de cada região. Para chegar ao local onde foi realizado o evento, os visitantes passearam por uma floresta cenográfica, com animais que pareciam estar vivos. Já no interior do espaço, foi possível visitar os estandes de 20 cidades turísticas do estado, que apresentaram ao grande público suas belezas naturais, povos indígenas, cenários contemplativos e locais que agradam também quem gosta do turismo de aventura. Eu acho muito importante essa festa, porque ainda mais aqui para Mato Grosso, né? Que a gente tem muitas belezas, mas não é divulgada. Então, essa feira aqui vem trazer mais turistas, mais pessoas aqui para ver o nosso Pantanal e a nossa Chapada. Muito bonita, está mostrando a cultura, né, de Mato Grosso. Eu acho isso muito importante. A cidade de Barra do Bugres aproveitou o evento para divulgar o seu 21º Festival de Pesca, um evento que reúne milhares de pessoas todos os anos e que acontece no início do mês de junho. As premiações nossas são bem grandes, são carro, barcos, motores, e está convidando todo o estado, né, para estar participando com a gente. Promovido pelo governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a abertura da temporada turística de Mato Grosso também teve exposição de artesanato e apresentações culturais. Queremos fazer a divulgação dos municípios com potencial turístico do estado. E aqui nós temos mais de 20 municípios que estão representando aqui toda a sua maravilha de atrativos turísticos naturais, a sua culinária, a sua gastronomia, sua cultura. Então é um evento muito importante. O atual governo ainda não tem dados precisos sobre o volume que o turismo injeta anualmente na economia do estado, mas tem feito ações para fomentar o setor. Nós estamos aí
com vários programas de financiamento. O Prodestur é um deles, do BNDES, onde nós estamos ajustando os lotes para serem encaminhadas várias obras para a região aqui do Mato Grosso. Vamos às dicas da agenda do Jornal da Manhã para esta terça-feira. A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, CODER, vai realizar concurso público para preencher 451 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Algumas das oportunidades são para contador, técnico em segurança do trabalho, carpinteiro, eletricista e pedreiro. Os salários chegam a R$ 3.800. As inscrições são aceitas somente via internet até o dia 8 de junho. E começa hoje em Cuiabá a programação especial em comemoração à 13ª Semana Nacional dos Museus. Entre as instituições inscritas em todo o país estão o Museu Histórico de Mato Grosso e o Museu de Arte Sacra. Além das diversas exposições do acervo de cada museu, o